Olá, colegas, boa noite, tudo bem? Eu sou o professor Davi Barbosa, estive ausente alguns dias em função de vários compromissos assumidos e também um pouco para descansar de uma grande maratona que eu vim de cursos, projetos e trabalhos. Estou de volta hoje polemizando, como sempre, não poderia deixar de polemizar. Meu trabalho é esse, enquanto assistente social, essa é uma profissão crítica e criticar a realidade é o trabalho de todo assistente social. Nós viemos de uma escola conservadora, tradicionalista, que não ensinou as pessoas a pensarem, apenas a comprar ideias prontas dos outros. E o serviço social exige um indivíduo crítico, pensante, que tenha a capacidade de desenvolver o raciocínio lógico, de olhar a realidade, interpretar a realidade e oferecer uma resposta para essa realidade. O tema de hoje é um tema bastante complexo, né? Boa noite, Juliana, Nira, Letícia, Rose, todos os participantes que sempre assistem aí as minhas transmissões online, muito obrigado pela participação de vocês. Então, o tema de hoje é sobre a direita e a esquerda. Em primeiro lugar, gostaria de deixar bem claro aqui que uma sociedade só é possível com base na existência da diversidade. Então, uma sociedade saudável é aquela sociedade que tem vários conceitos religiosos, que tem várias ideologias diferenciadas. Então, por isso que uma sociedade saudável precisa ter a direita e a esquerda. Eu não poderia discursar como cientista de uma forma a negar a possibilidade da existência da direita. Então, a direita é necessária a sua existência, assim como também a esquerda. O que não pode existir, que não tem benefício nenhum, que não traz benefício nenhum, para nenhum dos lados, é aquela parte chamada de centrão, que são os neutros, a neutralidade. Ou seja, o ser apolítico, apartidário, que não é nada, insonso, sem gosto, sem sal, sem tempero, sem cor, sem vida, sem cheiro, né, sem odor. Então esse não tem serventia nenhum para o mundo. É melhor que você seja de direita e tenha alguma coisa a oferecer, ou de esquerda, do que você ser neutro e não ter posicionamento nenhum. Boa noite, Glace, Marceli, Isabel. O tema do mestrado é agricultura familiar e mobilização social, controle social, participação popular. Estamos trabalhando nele agora. Aliás, passei o dia hoje trabalhando nele. Agora, né, estou aqui com vocês. Então, boa noite, Letícia, Gislane, Camila. Então, vamos lá. Então, na questão da direita, ela tem que existir. Olha, a direita surgiu depois do antigo regime absolutista da França, né, com a Revolução Francesa, numa determinada situação em que que houve uma votação, alguns correligionários do rei ficaram na sua mão direita e alguns na sua mão esquerda. Quem estava a favor do povo ficou na mão esquerda e quem estava a favor do rei ficou na mão direita. Então nasceu aí quem era os de direita e quem era os de esquerda, esse termo nasceu aí. Mas se a gente analisar a história da humanidade, na construção como as ideologias estão hoje, a gente pode perceber que a direita e a esquerda sempre existiu. Então a direita sempre se comportou como aquela que explora e a esquerda sempre acabou assumindo o papel de explorado. Isso é um conceito histórico, e o que eu estou dizendo aqui eu tenho como provar cientificamente. Eu não faço afirmações que eu não posso provar. Eu só afirmo aquilo que eu posso provar. Então quais são os desafios hoje? Nós temos a página Serviço Social Brasil, existem uma infinidade de profissionais de serviço social hoje se dizendo de direita. Então nós temos um desafio, eu já propus esse desafio na página. Boa noite, Betânia, Camila, Dilene, Caliane, Andréia, todos vocês. Eu já fiz esse desafio na página. Me mostre uma forma de justificar o projeto ético-político, de articular, boa noite, Vilda, de articular o projeto ético-político de acordo com a ideologia de direita. Já fiz esse desafio para 90 mil pessoas, até agora não tive nenhuma resposta. Na verdade, ninguém nem responde o meu questionamento. Então por isso que eu estou hoje propondo esse debate. Então é necessário que na sociedade exista a direita e a esquerda. Ela é extremamente necessária para que haja um equilíbrio no funcionamento do tecido das relações sociais, no tecido da diversidade das relações sociais. Contudo, no serviço social é totalmente contraditório a todos os pontos do aporte teórico do serviço social, dos instrumentos, da ideologia do serviço social, dos princípios fundamentais do serviço social, do código de ética, é totalmente contraditório ao serviço social. Então a gente poderia fazer uma análise, por exemplo, primeiro ponto, a direita defende a economia do livre mercado, e a economia do livre mercado é neoliberalismo. Então a direita defende o neoliberalismo.
O serviço social é contra o neoliberalismo. A direita defende o Estado mínimo, um Estado pouco interventivo ou quase nada interventivo. Aquele Estado que transfere para a sociedade e para as empresas, para o segundo e para o terceiro setor, a responsabilidade da assistência social. A direita defende isso. A esquerda defende o Estado máximo, em que o Estado seja totalmente interventivo e assuma todas as responsabilidades de assistência social para com o indivíduo. Então, a direita defende a continuidade das ordens sociais como estão, ou seja, ela não defende a construção de uma nova ordem societária, pelo contrário, ela defende a manutenção da antiga ordem societária, pois é um princípio conservador e tradicionalista, ela não quer romper com a ordem societária vigente. O serviço social, a esquerda, defende a construção de uma nova ordem societária. Veja bem que eu estou comprovando para vocês aqui aquilo que eu estou afirmando com base no Código de Ética de várias leituras de Yamamoto, Yazbek, Martinelli, José Paulo Neto, e eu poderia citar aqui 200 escritores, desde Marx, passando por N outros, até chegar nos dias atuais, para fundamentar a ideia daquilo que eu estou dizendo. Ou seja, a esquerda defende a construção de uma nova ordem societária. Porém, aqueles que defendem a direita, quando a gente fala em construção da nova ordem societária, já ficam com os cabelos em pé. Já ficam pensando, nossa, isso aí é a marca da besta, é a nova ordem mundial, 666, é o anticristo. Ou seja, porque vem já de uma construção religiosa. Outra questão da direita. A direita é extremamente religiosa, ela quer manter a ordem como está. Então, se a gente puxar o passado e voltar, por exemplo, para os Estados Unidos, nós vamos ter a guerra dos Estados Unidos, a guerra civil dos Estados Unidos. Ela se baseou em dois princípios: os liberais contra os tradicionalistas, os conservadores, que era do Sul. Os conservadores queriam a manutenção da escravidão, enquanto os liberais queriam o fim da escravidão, a liberdade para os escravos. A guerra basicamente se deu mais em função disso. Se vocês assistiram filmes, leram documentários, existiram outros motivos também, mas esse foi um dos motivos principais, em função do conservadorismo. Então a gente pode dizer também, por exemplo, que em tempos passados a direita foi responsável pela Ku Klux Klan, e resumindo, nos dias de hoje a direita pertence à classe patronal, a quem acumula riqueza, a quem tem a capacidade de montar um negócio para explorar a mão de obra barata, contratar 50 pessoas para trabalhar ali a vida toda, no final os 50 continuam pobres, quem contratou enriqueceu 2 ou 3 vezes mais. Então a direita tem esse pensamento de acumulação, de utilizar o ser humano para tirar vantagem. E a esquerda é a parte da resistência, daquilo que não quer mais a opressão, que não quer mais a escravidão de uma forma mais prática. Então aí vem o desafio: como alinhar o projeto ético-político do serviço social com a ideologia de direita. Eu fiz esse desafio, o desafio ainda está de pé, está valendo, está aqui na página Serviço Social Brasil. Eu espero que aqueles assistentes sociais que se alinham no posicionamento de direita possam encontrar alguma forma para justificar. Eu acho impossível, porque você, se é de direita, você não pode defender a construção de uma nova ordem societária, você não pode defender o Estado máximo, você tem que defender o neoliberalismo, coisa que o projeto ético-político e todas as discussões e debates em torno do serviço social são contrárias. Você não pode defender a coletividade dentro da direita, porque a direita trabalha com a individualidade e as responsabilidades individuais. Mas agora eu gostaria de explicar o seguinte. Escute bem, o que eu quero explicar. Eu não sou contra a existência da direita, não é esse o caso. A direita tem que existir. O que eu estou dizendo aqui é que é impossível o projeto ético-político do serviço social conseguir articular e se alinhar com a esquerda. Com a direita, com os ideais da direita. Então o que acontece? Se você estuda economia, muito bem, a economia se encaixa perfeitamente na direita. É uma maravilha a economia, a administração, a economia, o marketing e várias outras profissões. Agora, tem algumas profissões que não se encaixam. Por exemplo, que é uma profissão que é difícil se encaixar com a direita, sociologia. Eu já vi alguns sociólogos de direita, nós temos aí no caso do Brasil o Pondé, que é a contradição em pessoa. Ele não consegue falar 3 palavras sem que 2 sejam contraditórias no próprio argumento dele. E por aí vai. A gente poderia falar de muitos outros aqui, que são filósofos e sociólogos aí no Brasil, que acabam entrando em contradição na própria linguagem que utiliza. Então, vamos continuar discutindo.
a direita não apoia, não aceita movimentos sociais de minorias. Ela não apoia, não aceita movimentos sociais de minorias porque ela acredita na individualidade do indivíduo, do sujeito, enquanto responsável por suas escolhas, totalmente responsável por suas escolhas, não acredita que haja necessidade do Estado assumir a responsabilidade do indivíduo. A direita tem obrigação, a esquerda, desculpe, tem a obrigação de apoiar os movimentos sociais e também isso é parte do projeto ético-político, apoio aos movimentos de classe trabalhadora, aos movimentos sociais, todos eles. Então, você vai ver a questão, a Aline está perguntando aí, né? Camila, confesso que estou um pouco confusa ainda. Aline Carvalho, se eu for de direita com princípios conservadores, não posso ser assistente social? Veja bem, Aline, eu não estou dizendo isso. Todo mundo faz essa pergunta na página. Eu recebo cerca de 500 mensagens por dia. Xingam minha mãe, meu avô, meu bisavô, meu tataravô. Eu nunca disse que um assistente social de direita não pode ser, uma pessoa não pode ser assistente social e ser de direita. O que eu estou dizendo é que você, como é que você vai alinhar o projeto ético-político? Me diga, como é que você vai conseguir alinhar, combater o conservadorismo, trabalhar pela construção de uma nova ordem societária, apoiar os movimentos sociais, enfim, todas essas questões, né? Ótimo debate. Na minha opinião, Kátia Borges, na minha opinião, a esquerda não se une nas questões sociais. O que eu vejo é uma esquerda fragmentada, onde cada um defende sua militância, em questão uns na etnia, tá. Isso é bem uma verdade também, Kátia. Nesse ponto você não está errado. Não existe uma unidade na esquerda, não existe na direita. Hoje, na verdade, não existe unidade em lugar nenhum. Tanto é que a gente está gravando esse vídeo agora, nem aqui na profissão do serviço social está tendo unidade. Nem dentro de casa está tendo unidade. Nem os irmãos estão se unindo, pai e filho não estão se unindo mais, a coisa está séria. Isso é tudo o quê? Princípio da individualidade. Porque se você defende a unidade da coletividade, então você não é de direita. Aí você negou o princípio de direita que você afirmou na fala anterior. Se você pensa ser de direita, mas acredita na unidade da coletividade, então você não é de direita, porque essa é uma defesa de quem tem pensamento de esquerda, que pensa pela coletividade, a unidade das pessoas. A direita defende a individualidade. Cada indivíduo tem que ser responsável por suas escolhas, por suas opiniões, por suas decisões. O Estado não assume ele, nem a coletividade tem responsabilidade praticamente nenhuma com ele. Então, vamos ver aqui, né, Genilson Simão. Então, vamos lá. Então, partindo do princípio que o projeto ético-político apoia os movimentos sociais, e os movimentos sociais eles se manifestam como forma de uma rebelião, uma expressão de uma coisa que não deu certo, ou de um direito que foi violado. Um determinado grupo de pessoas se reúne e resolve lutar em função de um determinado pensamento, de um determinado direito, de uma determinada conquista, de um determinado propósito, ideologia ou objetivo. Nós temos no Brasil o caso de vários movimentos sociais que, de certo modo, também já perderam um pouco da sua identidade, já perderam um pouco da sua ideia. A gente poderia citar aqui vários, né? Movimento das pessoas sem tetos, movimento LGBT, movimento feminista, movimento do MST, movimento, enfim, dos estudantes também no Brasil. No serviço social nós temos a Enesso, né? Que também é um movimento. Então, os movimentos, eles acontecem por aquelas pessoas que querem lutar para conquistar os seus direitos. Na direita não precisa de luta, porque o Estado não fornece direito nenhum. Para que lutar, se o Estado não fornece direito nenhum? A direita minimiza o Estado não tem poder de decisão nenhum. Ela acredita que a economia se equilibra sozinho, a economia dá conta de equilibrar o mercado, a população, a sociedade. O Estado não tem responsabilidade nenhuma. Se o Estado não tem responsabilidade nenhuma, ele não oferece direito nenhum. Se não oferece direito nenhum, não tem política pública quase nenhuma. E se não tem essas políticas públicas, então não há necessidade de movimentos sociais para lutar por políticas públicas. É cada um por si e para ver o que é que dá, o que é que acontece. Já na esquerda, nós defendemos a existência de um Estado forte, com muitas políticas públicas, com muitos direitos sociais, e em função desses direitos, quando eles são negados, o sujeito então se une, mas as pessoas dos seus pares, que também estão tendo o mesmo tipo de direitos negados, para poder fragmentadamente lutar por seus direitos. Então, quando a gente fala de esquerda fragmentada, a gente está falando até exatamente em relação às liberdades individuais, às garantias individuais. Todas as pessoas têm direito de se juntar e montar e formar grupos, cooperativas, associações, fundações, movimentos sociais para lutar em prol daquele direito que foi negado. Mas só existe essa luta porque existe o direito garantido em lei. E só existe esse direito garantido em lei em função de uma ideologia de esquerda. Então veja bem o que é que acontece.
Quando um país adquire para si a possibilidade de discutir, debater ideias diferenciadas de direita e de esquerda, então o país funciona. Nós temos exemplos sobrados como Noruega, Finlândia, Suíça, Dinamarca, que estão dando certo, porque não estão focando só numa ideologia nem só na outra, mas estão discutindo de forma educada, coerente, como agradar todo mundo. O que não pode é uma profissão que defende um projeto societário de esquerda, agora fica minada por pessoas que só têm pensamento de direita. Isso é bastante complexo, eu estou aqui aberto à discussão, não estou dizendo que assistente social de orientação de direita não possa, uma pessoa de orientação de direita não possa ser assistente social, não é isso. O que eu estou dizendo é como eu estou lhe perguntando e estou falando sobre o desafio, como é que você vai alinhar o projeto ético-político do serviço social, que eu já apresentei aqui o ponto, é contra o neoliberalismo, apoia os movimentos sociais, é contra o Estado mínimo, é a favor do Estado máximo, e tudo isso aí é contraditório com a direita. Não bate, não fecha. É contra colocar os princípios religiosos acima da laicidade do Estado, e essa é outra questão. A direita defende que os princípios religiosos tenham tanto ou tal valor quanto as leis determinadas pelo Estado. A esquerda defende a laicidade do Estado. A direita defende. Isso é claro que existem muitas pessoas que são da direita que também defendem a laicidade, mas eu estou falando assim de uma forma mais generalista, compreendendo a ideologia de forma mais ampla, analisando os aspectos históricos de forma mais ampla. Então, o que é que acontece? Não existe hoje uma possibilidade, ainda não existe uma possibilidade de alinhar, de articular, de justificar o projeto ético-político do serviço social com a ideologia de direita. Eu estou aqui aberto à proposta de que alguém me apresente essa possibilidade com autores consagrados, com experimentos sociais que já deram certo nesse aspecto, nessa perspectiva, e que você não apoie o neoliberalismo, não apoie o Estado mínimo, não seja contra a construção de uma nova ordem societária, não apoie o preconceito. Por quê? Implicitamente está, veja bem o que eu vou dizer para você depois não dizer que eu disse o que, sair dizendo por aí que eu disse coisas que eu não disse. O que fica escondido dentro do princípio da direita é o comportamento conservador e tradicionalista. Se eu tenho uma sociedade que é extremamente racista e eu penso na ideia de conservar e tradicionar essa cultura, indiretamente eu estou dizendo que apoio a conservação do preconceito, do racismo, do machismo, porque eu não quero que isso seja superado. Eu quero manter como está. Então veja bem o que eu estou dizendo. Baseado nestes pressupostos, a direita defende a permanência do racismo, a permanência do machismo, a permanência dos preconceitos de gênero, de classe, porque ela se baseia no princípio da conservação. Só conserva aquilo que é mantido, como está. E só deixa de estar como está aquilo que é reformado, transformado, modificado, superado. Isso é possível, só se supera negando os princípios da direita. Veja como a questão é bastante complexa. Então, Marcos diz assim, o problema, sinceramente, é que muitos assistentes sociais são reflexos das más formações. Isso aí já é discussão para um outro vídeo, apesar de eu concordar de certo modo. Mas o que eu tenho visto também, Marcos, não é só isso. Eu tenho visto também muita gente de faculdade de renome no Brasil que tem se mantido na ideologia de direita. O que eu tenho visto, na verdade, o pensamento é bem outro. É porque a pessoa está com dificuldades para superar os dogmas e os preceitos confessionais e doutrinários do seu modo de crer e se alinhar com o serviço social. Em função de não abrir mão da sua fé, da sua forma de acreditar, ele então está se alinhando com a ideologia que ele nem pertence, porque às vezes é pobre, ainda depende de política pública, não tem capital, está totalmente descapitalizado pecuniariamente, sem numerário, e se dizendo defensor dos patrões, defensor dessa classe que explora e acumula. Então, é simplesmente para continuar mantendo a fé, aquela fé que se baseia no princípio do dogma único, que só ele tem valor, que só ele vale, que ele tem que ser aplicado sobre toda, aquela doutrina que tem que ser aplicada sobre toda a sociedade e que todos têm que obedecer e se submeter. Então, basicamente, parte desse princípio. Então, vamos ver o que acontece.
Como justificar? Para justificar um projeto ético-político do serviço social, de acordo com a direita, nós vamos ter que modificar toda a discussão do serviço social que teve até hoje. Eu estou falando aqui, estou só provocando, não estou dizendo que isso vai ser feito, eu estou provocando o debate, estou puxando a reflexão. Nós vamos ter que então agora passar a apoiar o neoliberalismo, nós vamos ter que então agora deixar de apoiar os movimentos sociais, porque na individualidade do sujeito, na responsabilização do sujeito, não existe movimento social. Nós vamos também ter que voltar às protoformas do serviço social para culpar o indivíduo pelo seu status de segregação, de exclusão social, de vulnerabilização, de alienação, porque assim é que a direita pensa. O indivíduo está naquela situação porque ele escolheu estar naquela situação. Ele não trabalha, ele é vagabundo, ele escolheu estar naquela situação. É obviamente que eu não estou generalizando a todos, mas a grande maioria que pensa de acordo com a direita. Vagabundo tem que morrer, mas só morre enquanto é pobre, porque se for vagabundo e filho de rico, aí não tem que morrer. Foi um erro de percurso. E aí a gente poderia desdobrar aqui em várias outras questões. Mas voltando para a questão dessa articulação do projeto ético-político. Então, ele teria que defender um Estado mínimo, sem políticas públicas, logo também sem campo de trabalho para o assistente social, porque um Estado mínimo não tem política de assistência social, não tem CRAS, não tem CREAS, não tem NASF, não tem CAPES. Aí eu fico me perguntando, como é que essas pessoas conseguem justificar isso? Não tem possibilidade. Então, fica aqui a crítica e o desafio. Me mostre uma forma de articular o projeto ético-político do serviço social de acordo com as ideologias de direita, defendendo um Estado mínimo, sem política de assistência social, sem política de saúde, sem política de educação, sem política nenhuma e sem campo de trabalho, sem CRAS, sem NASF, sem CREAS, sem CAPES, sem campo de trabalho para o assistente social. Um projeto ético-político que apoie o neoliberalismo, um projeto ético-político que não precise apoiar os movimentos sociais, um projeto ético-político que não precise lutar pelas pessoas que se orientam com um gênero diferente daquilo que é tido como normal, um projeto ético-político que defenda um tipo só de família, aquele dito família tradicional, que não tenha necessidade de incluir as 42 milhões de mulheres mães solteiras que tem no Brasil, que foram abandonadas pelo macho alfa que as engravidou, e também as pessoas que se orientam pela homossexualidade e tantas outras orientações de gênero que a construção das relações sociais fizeram existir, e que também nesse projeto ético-político do serviço social não haja também defesa pelo direito das pessoas terem a religião que quiserem e participarem do movimento religioso que quiserem, desde que isso não interfira no exercício profissional e, no caso do projeto ético-político de esquerda. Então, é uma proposta, é um desafio, está lançado, Ser de direita, Sandra está dizendo, vai na contramão da luta pela garantia de direitos e de reconhecer como classe trabalhadora. Na verdade, Sandra Cocura, ser de direito é defender a não existência de direitos, porque na direita não precisa ter direito. A direita já é o direito. A direita prega a individualidade, prega o Estado mínimo sem políticas sociais. Logo, se não há políticas sociais, o único direito que resta é o direito legal, o direito positivista. É o direito de se defender, o direito de ter porte de arma, o direito de matar, mas aquele direito social preconizado no artigo 6º da Constituição Federal, não existe uma ideologia de direito porque o Estado é mínimo. No Estado mínimo não arrecada impostos ou arrecada muito pouco. O Estado mínimo determina que a economia ela controla o mercado e ela mesma controla as questões relacionadas à assistência social. O Estado mínimo transfere a responsabilidade da assistência social para o segundo setor, a chamada filantropia, a benemerência, e transfere também para o terceiro setor, que é o setor das ONGs e instituições. Então, e privatiza aquilo que nós chamamos hoje de assistência social, privatizando, ela transfere então para o segundo setor, transformando a assistência social em empresas privadas. Então vamos lá, vamos vendo, Obrigado, Adriana, por contribuir, Letícia, Isabel. Impossível defender nosso projeto na direita.
Vejo estudantes de serviço social e profissionais com discurso a favor da meritocracia, anticotas raciais, que votaram em Dória. A questão do voto é uma questão muito particular. Eu coloquei as provocações a respeito de Bolsonaro aqui, não tem nada a ver com o voto. Pena que as pessoas são rasas, não conseguem compreender. Eu coloquei as provocações que estão relacionadas à questão da violação dos direitos humanos. Isso é crime e o serviço social tem que denunciar. Você vota em Bolsonaro, é problema seu, não tem nada a ver com isso. Agora, só não cometa crime contra os direitos humanos que eu vou denunciar. Pode ser quem for. Seja quem for, pode ser o seu pai, sua mãe, seu filho, pode ser você. Eu denuncio, exponho mesmo aqui, não tem problema nenhum. Se cometer crime contra os direitos humanos, será denunciado, seja quem for. Então, se você quer votar no Bolsonaro, isso é um problema seu, você vota em quem você quiser. Eu não tenho culpa, o Brasil não tem culpa de você ter faltado às aulas de história do Brasil, de você não entender nada de ciência política. Isso é um problema seu, é uma decisão sua. Vota em quem quiser, o voto no Brasil é livre e foi um direito conquistado, é um direito social conquistado, com muita gente sofreu e pagou o preço caro para que esse direito fosse conquistado. Adorei, professor, a explicação, muito obrigado. Natália, Camila, demais pessoas, a Andréia. Boa noite, você acabou de dizer que em alguns países a democracia está ocorrendo, tendo conversas e atendendo no coletivo, sendo de direita e esquerda. E por que isso não pode acontecer no Brasil? Andréia Paiva, obrigado por essa pergunta, me ajudou muito agora. Tem que acontecer isso no Brasil. A direita e a esquerda têm que conviver harmoniosamente e pacificamente no Brasil. Agora, no serviço social não tem como justificar o projeto ético-político. Entende? Eu não sou contra a direita. E eu disse isso e afirmo, os países que estão dando certo são aqueles que estão conseguindo negociar ideologias da direita e da esquerda na construção daquela sociedade. O que a gente não pode é permitir que uma ou outra ideologia só se torne imensa maioria, porque aí deixa de ser heterogeneia e passa a ser hegemonia, e a hegemonia é prejudicial, seja ela religiosa, ideológica, seja ela qual for. Não pode um país sério, saudável, socialmente saudável, se pautar pela hegemonia. Hoje o Brasil está pautado pela hegemonia. Sabe qual? A hegemonia da pobreza. Enquanto isso estiver acontecendo aqui, nós vamos ter muita violência, nós vamos ter muitos assaltos, nós vamos ter muita criminalidade, nós vamos ter muitos problemas que se expressam como grito de desespero daquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, a hegemonia da pobreza hoje está prejudicando muito o país. Nós estamos também tendo aí uma nova hegemonia que é a hegemonia da religiosidade, é muito prejudicial. A hegemonia da religiosidade, a gente conhece a história da Europa, quando países se tornaram protestantes, eles foram à falência, totalmente protestantes ou totalmente católicos. Quando nós temos a história da Ásia, né, sobrados países da Ásia que são predominantemente muçulmanos, não está dando certo. Vocês estão vendo, a gente é só observar a história da humanidade que a gente vê. Quem estuda, quem observa, quem tem a capacidade de raciocinar entende. Hegemonia não presta. Hegemonia religiosa, ideológica, de governo, de política não presta. Hegemonia de tipo nenhum não presta. Tem que alternar o poder, tem que alternar a ideologia, tem que ter espaço para todo. Agora, o que não coaduna é o serviço social. O serviço social, o projeto ético-político do serviço social não tem como alinhar-se, articular-se com a ideologia da direita. Nós podemos, enquanto assistente social, defender que existam pessoas da direita. Com certeza. Podemos compreender que isso é uma necessidade? Com certeza podemos. O que não tem como é o projeto ético-político se alinhar, porque vai totalmente contrário. É totalmente inverso. É um pensamento totalmente contraditório. Em nenhum ponto se fecha. Em nenhum deles dá para amarrar, entrelaçar, criar um elo de firmeza, de sustentação, né? O famoso pleonasmo, o elo de ligação. Não tem como. Então o desafio que eu faço é esse, né? É que haja alguém, se existe, né? Se existe essa possibilidade, coisa que eu duvido, que eu já mostrei para vocês os pontos aí das contradições, que se apresente aqui. Eu gostaria de fazer um adendo aqui também para esse vídeo, com relação, vou te mostrar esse relógio, olha que relógio bonito, eu ganhei de presente. Eu não sou muito de usar relógio, mas um amigo meu me deu esse relógio, eu estou usando. Então eu estou exibindo para você. Também gostaria de mostrar aqui, ó, meu anel, um anel bonito, né? Só meu. Tá vendo aqui minha camisa bonita? Por que eu estou mostrando esses bens materiais? Isso é propriedade. Então, na esquerda extremamente conservadora, aquela esquerda que
é igual à direita extremamente, à direita extrema, a esquerda extrema e a direita extrema são farinha do mesmo saco, não produzem nada, só polêmicas e problemas. Então, não serve para uma sociedade o extremismo, de nenhum lado, nem da direita nem da esquerda. Nem o extremismo religioso, nem o extremismo político, nenhum tipo de extremismo é benéfico para a sociedade. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quem se alinha no pensamento da direita acha, acredita, pensa que nós, que nos alinhamos com o pensamento de esquerda, não temos o direito de ter propriedade. Ora, senhores, a nossa luta é exatamente o contrário daquilo que vocês pensam. Se nós estamos lutando, é porque a propriedade nos foi tirada. Nós lutamos, trabalhamos para construí-la, mas não participamos do lucro. Nosso grito de desespero, a nossa revolta, os nossos movimentos sociais estão relacionados diretamente com isso. Nós também queremos participar do produto da transformação da natureza para a qual trabalhamos e executamos. Nós queremos ser respeitados, nós queremos ser incluídos socialmente, nós queremos fazer parte do projeto de sociedade. Exatamente isso, nós queremos ter iPhone sim, nós queremos ter relógio bom, nós queremos ter carros bons, nós não queremos só para nós queremos que todos tenham. Essa é a diferença entre a esquerda e a direita. A direita só quer para eles. Nós não, nós queremos que a direita tenha e queremos que a esquerda também tenha. Nós não queremos acumular, não queremos que uma parte da sociedade fique rica lá em cima, explorando mão de obra barata, tendo um capital retido na mão de uma minoria. Muito pelo contrário, nosso projeto societário determina que a riqueza seja socializada. E não estamos falando de socialismo, não estamos falando de comunismo. Quando uma pessoa diz isso, é porque ela não conhece nada de política, não entende nada de serviço social. Quando uma pessoa nos ouve falando e já nos taxa como comunista, como socialista, ela já tirou diploma de ignorante. Ela já demonstrou com as suas palavras que não sabe nada do que está falando. Quando nós dizemos que queremos que a riqueza seja socializada, nós estamos falando de propriedade, que todas as pessoas tenham o direito de viver dignamente, que todas as pessoas tenham o direito de se alimentar, que todas as pessoas tenham o direito de ter acesso à faculdade pública de qualidade, à educação pública de qualidade. No serviço social, o Jairo Bigode está aí. Esse aí é um direitista, meu amigo, né, da direita, até hoje não me provou como alinhar o projeto ético-político do serviço social na direita. Ele diz assim: no serviço social nós temos muitas vertentes ideológicas. Então, por favor, querido, apresente as muitas vertentes aí. Eu conheço 3. 2 superadas e 1 em evidência. Se você conhece mais do que 3, está precisando ensinar a gente aqui na página Serviço Social Brasil. Porque você sempre fala que tem, mas você nunca mostra. Eu falo e mostro o que eu estou falando aqui, o argumento mostrando. Né? Vim aqui na página lançar uma faísca aí de fogo para criar alguma esperança de algo que não existe. Desculpe aí, você é meu amigo, mas desculpe a franqueza, beira a desonestidade intelectual. Porque se você diz que existe alguma coisa, você tem que mostrar que isso existe. Então apresente aí pra gente discutir, debater. Eu conheço 3 vertentes ideológicas do serviço social. 2 superadas, 1 ainda insiste em manter um pouquinho dela ainda aí, e 1 em evidência hoje, né? Que é aquela que é ensinada em todo lugar. Muitas pessoas, outro dia um veio aqui me dizer, agora eu me esqueci o nome do escritor, ele disse assim: tal escritor está sendo debatido na faculdade agora para superar o marxismo. Eu já conheci o escritor, já escrevi logo embaixo: olha, esse escritor é um seguidor fiel de Karl Marx. Tudo que ele ensina, ele se baseou no marxismo, né? Então agradeço, Jair, a sua participação, né? Sempre é bom que as pessoas participem, esse é um espaço democrático. Nós temos que respeitar também o pluralismo profissional. Agora, é importante frisar que o pluralismo profissional não dá direito às pessoas, na individualidade, criar princípios teóricos para o serviço social. O que é o pluralismo profissional? É o direito de você se expressar. E aí a coletividade vai analisar a sua expressão para ver se ela tem sentido. Se ela tiver sentido, a coletividade aprova da profissão, a coletividade profissional. Não é o pluralismo profissional não dá ao indivíduo, na sua particularidade, de criar um princípio técnico, instrumental e já sair pregando como verdade, determinando como verdade absoluta. Não, você pode propor: vamos analisar o teórico tal. Aí a coletividade profissional, o CRES, o Cefes, todos os profissionais do Brasil vão discutir isso através de estudos para chegar a um denominador comum dentro de um tempo determinado. A teoria não nasce pronta, o instrumento, a ideia, o debate, a proposição,
não nasce pronta, ela tem que ser debatida. Eu digo, você pensa, reflete, responde, comunica. A dialética, a maiêutica socrática, a dialética marxista é isso. Eu pergunto, eu te provoco, você me responde. A gente tem que ter, né, um pouco de resistência, um pouco de vitalidade, de vigor, para não se sentir, não levar para o lado pessoal. Infelizmente aqui nessa página tem muita gente, eu vou dizer que muita gente melindrosa. Eu ia dizer uma palavra um pouco mais pesada, mas eu achei melhor não dizer. Muita gente melindrosa que não aguenta uma crítica, não aguenta uma provocação e já chora e lamenta e comenta e já vem no meu inbox me xingar e me maltratar. Eu não importo muito não, porque cada um dá o que tem, cada um oferece o que tem. Mas veja bem, Sandra Cocura está contribuindo. Sabe o que vi na minha graduação? Estudante que escolheram estudar serviço social somente pela carga horária de 30 horas e para passar um concurso público para ter um salário de 5 mil. Isso existe, né, Sandra? Em todas as profissões, né? Infelizmente, o encosto, né? Como diria Edir Macedo, o encosto existe em todas as profissões. Pessoas que não se deram bem na vida em nada, não descobriram para que servem no mundo, e aí se encostaram na pedagogia, se encostam na administração, se encostam no serviço social, no direito, existe em todo lugar. Existem os profissionais que fazem diferença e existem os profissionais que só precisam de um emprego, né? O emprego é um instrumento de acumulação capitalista, o pior dos instrumentos, de escravidão moderna. Eu tenho dito isso aqui há muito tempo. Um emprego é o que mais prejudica hoje as relações sociais e que mantém a acumulação e pela qual a direita luta avidamente para manter-se no poder e no controle, em função de manter o instrumento chamado emprego, porque o instrumento explora o indivíduo, aliena um grupo de pessoas e enriquece uma minoria. Sempre foi assim. Antigamente era a escravidão. Depois que a escravidão foi abolida, ela se camuflou, ela se metamorfoseou, porque o capitalismo tem essa capacidade de promover essa metanoia, essa transformação, essa metamorfose. Ele troca de aparência, mas se mantém muito igual, muito parecido, muito idêntico como era antes. O emprego não modificou-se muito, não. Então, para você se aposentar, você tem que ser empregado. Para você se ter FGTS, você tem que ser empregado. Para você ser alguém, você tem que ser empregado. Você já vem da ideologia cultural familiar, o pai dizendo, meu filho, estude para você conseguir um bom emprego. E aí, os defensores das escolas militarizadas passam um apertado na minha mão. Falou assim, a escola militarizada, ela produz um exército de pessoas subservientes que não vão questionar ninguém, que vão estar sempre prontos a obedecer ordem e abaixar a cabeça. E o capitalismo adora isso, adora esse número de pessoas que não têm a capacidade de refletir, de se rebelar, de pensar, de dizer eu não aceito isso. Assim, sim, senhor, bate a continência, estou aqui. Sim, capitão, dá ordem, comandante. Né? Então as pessoas adoram isso. Quem não sabe educar filhos com o pensamento complexo, quem não sabe educar filhos pelo debate contemporâneo, pela dialética, pela maiêutica, impõe a regra e quer que o filho diga, sim, comandante, as suas ordens, passa as ordens, comandante. Lembra aí do coronelismo, né? Quem assistiu aí o Alto da Compadecida vai ver algumas falas como essa, assim, as ordens, comandante, né? Então, muita gente quer filhos assim. Aí, com o tempo, ele vai passando, ele percebe que acabou criando um filho subserviente para ser explorado pela sociedade, para ser tido como capaz da sociedade. Espero que você reveja os seus conceitos de educação doméstica também, porque faz parte do projeto ético-político. Nós temos que criar cidadãos e emancipar o indivíduo, gerar autonomia e empoderamento para que o indivíduo também saiba se rebelar. Também saiba dizer, eu não posso aceitar essa situação. A mulher que apanha do marido tem que se rebelar. Ela tem que dizer, eu não quero mais apanhar. O empregado que está sendo explorado com um salário miserável, o próprio assistente social que está aí concorrendo com concurso para ganhar R$ 937 para trabalhar 40 horas, gente, está na hora de se rebelar. Está na hora de dizer não. Está na hora de chutar o pau da barraca, de chutar o balde, né? Está na hora de fazer alguma coisa. Mas como fazer se nós defendemos a ideologia de direita, se nós defendemos o patrão, se nós defendemos o neoliberalismo, se nós defendemos o Estado mínimo, se nós defendemos a privatização da educação, da saúde, da assistência social, da previdência? Não tem como se rebelar, porque não tem para quem se rebelar. Você só pode se rebelar quando tem pelo que se rebelar. Quando não tem mais quem responsabilizar, você vai responsabilizar quem no Estado mínimo? Vai responsabilizar seu pai, sua mãe, a empresa privada ou a ONG privatizada? Quem é que você vai responsabilizar pelo direito social? Não tem quem responsabilizar, só vai restar chorar nos cantos. Não tem outra. Então esse projeto de modelo de governança baseada no princípio da direita é uma furada. Eu já disse isso, só serve para o patrão, só serve para quem já é milionário, para quem é rico, para ter
uma multidão de proletários para explorar. Só serve para quem já conseguiu na vida se tornar aquele que segura o chicote na mão. E aí nós temos o que segura o chicote na mão, que é o senhor, né, o patrão, o senhor da Casa Grande, e temos o capitão do mato, né, que eu falei muitos outros dias aqui, que é aquele indivíduo que não se deu bem na vida, financeiramente falando, que não acumulou, que não enriqueceu, mas que gosta muito de se sentir com a chibata na mão. Dizer, eu sou o representante do senhorio, eu sou o atravessador, eu sou aquele que está no meio do caminho ali. Eu não tenho nada, mas eu vou defender a direita porque eu gosto do neoliberalismo, nem que eu fique excluído nessa pipoca. Eu gosto do capitalismo, eu gosto do estado mínimo, eu sei que não vai ter nada para mim, eu não vou ter escola, porque eu não vou ter condições de pagar uma escola privatizada, eu não vou ter educação, saúde, porque eu não vou ter condições de pagar uma saúde privatizada, eu não vou ter previdência, porque não vou ter condições de pagar, mas eu defendo a direita, eu sou direita, porque me ensinaram a ser direita e eu sou direita, tem umas horas. E aí briga e não sabe explicar porque é de direita, né? Sabrina Massuda, muito obrigado pela sua contribuição. Mas tudo estatizado está aí. Por isso, Sabrina, que eu defendo o equilíbrio entre a direita e a esquerda. O serviço social defende a esquerda, não tem para onde ir. O projeto ético-político se articula com assistência social, se articula com o Estado máximo, se articula com o combate ao neoliberalismo, as políticas sociais abrangentes, a responsabilização do Estado. Agora, tem que ter a direita também, é o que eu estou dizendo. Só que no serviço social não cabe. É isso que eu estou dito aqui infinitamente. A questão do cabide de emprego não tem relação. O cabide de emprego não tem relação, Sabrina, né? Sabrina, o cabide de emprego não tem relação com a esquerda nem com a direita, porque ele existe em ambas. O cabide de emprego tem relação com uma sociedade que perdeu os seus princípios éticos, que perdeu os seus princípios morais, porque a moralidade é boa para a pessoa. No Brasil não tem moral. O Brasil não existe pessoas com moral. No Brasil existem moralistas que não têm para ele mesmo, mas que aplicar na vida do outro. Quando eu tenho a moral para mim mesmo, ela é boa para mim. A moral, ela regula o homem. A moral, ela estabelece o princípio, modos viventes do indivíduo, a maneira que ele vive. A moral é uma coisa boa para a pessoa, para um indivíduo. Então, se eu tenho moral para mim, ótimo. É muito bom. Agora, se eu tentar aplicar minha moral para o outro, aí não presta. Aí é moralismo. E esse moralismo está afundando o Brasil. Ele vem da política, ele vem dos movimentos societários, ele está vindo muito da religião. E é um problema muito sério quando eu quero mandar na vida das pessoas. Então, o que eu estou dizendo aqui, você pode ser de direita? Sim. Mas como é que você vai articular o projeto ético-político do serviço social com a direita? É isso que a minha pergunta é essa. Não estou dizendo que o assistente social não possa ser de direita. Eu não estou dizendo que a sociedade não tem que ter pessoas de direita. Obviamente que se ela não tiver, ela vai ficar hegemônica. E se ela ficar hegemônica, aí o Estado vai ficar superfaturado, não vai dar conta de pagar o orçamento que custa a onerosidade de políticas de assistência de seguridade social como um todo. Por isso é que precisa ter um equilíbrio. Deve haver um equilíbrio. Quanto maior for a desigualdade de um país, maior a necessidade de assistência social. Quando essa desigualdade for sendo superada gradativamente, as políticas de distribuição de renda forem atingindo um patamar de equilíbrio, então a necessidade de orçamento público vai diminuindo, porque as pessoas vão superando seu estado de vulnerabilidade e risco social. Mas no Brasil a gente não tem isso, a gente tem a hegemonia da pobreza. Como é que a gente vai defender um projeto de governo baseado no princípio da individualidade quando a imensa maioria é extremamente pobre? Quando a imensa maioria não tem como sobreviver por conta própria. A imensa maioria ainda depende do emprego. A imensa maioria não conseguiu entender que emprego é uma coisa e trabalho é outra. Não conseguiu desenvolver a autonomia econômica, a capacidade de livre iniciativa. A direita defende a livre iniciativa, mas nós temos no Brasil, a cada 100 pessoas, 2 conseguem trabalhar pela livre iniciativa e as outras 98, em função da cultura, não conseguem trabalhar pela livre iniciativa. Depende de um patrão. Isso nós somos, é uma escravidão moderna. As pessoas dependem de um patrão. Ninguém consegue dizer assim, eu vou pegar e vou montar um negócio próprio, vou administrar por conta própria, vou pagar a previdência certinho. Não consegue, porque não tem a capacidade cultural de economizar, não tem a capacidade cultural de planejar um trabalho a longo prazo para desenvolver
um trabalho de manutenção familiar próprio a longo prazo, só sabe depender do patrão, só sabe depender do cabide de emprego, só sabe depender daquela exploração. E o que é isso? Isso é a sociedade que foi construída pela direita durante 500 anos de Brasil, durante 50 mil anos, 100 mil anos, quanto queira, de humanidade. Quando o indivíduo descobriu que se ele pudesse explorar alguém, ele poderia tirar benefícios, então ele já começou a explorar. Isso lá desde os tempos de Darwin, desde os tempos dos homens da caverna, para quem acredita no darwinismo, desde os tempos bíblicos de Abraão, Moisés, para quem acredita no criacionismo, que é um direito das pessoas, né? Cada um tem o seu direito. Seja como for, a história nos mostra que o indivíduo aprendeu a tirar vantagens do outro. E essa função da acumulação, eu pego 3 pessoas e boto trabalhar para mim. E aí eu tiro proveito dessas pessoas. Esse é o princípio da direita, que a esquerda não pode aceitar mais, que a gente não quer mais aceitar. O homem precisa descobrir em si mesmo a capacidade de desenvolver-se para o trabalho e não para o emprego, porque é o emprego que está matando a sociedade. Então o projeto ético-político, é óbvio que nem todo mundo vai conseguir se desenvolver para o trabalho, né? É muito óbvio, tem gente que não consegue, é próprio da idiosincrasia humana, é próprio da formação do indivíduo, nem todo mundo vai conseguir se projetar para o mercado de trabalho. Muita gente vai sempre depender de trabalhar para alguém, mas que isso seja feito com dignidade. E que uma imensa maioria que tem condições de desenvolver suas idiosincrasias para desenvolver o trabalho em vez do emprego, isso já equilibra a questão da necessidade de emprego. Agora, enquanto nós temos uma pessoa que oferece emprego para 50 que precisam de emprego, as disparidades sociais não vão se modificar. Então tem que modificar a cultura, porque modificando a cultura, mais gente vai conseguir desenvolver a livre iniciativa, que são ideias da direita. Olha que lindo, né? Agora eu estou falando em favor da direita, que são ideias da direita, mas que vão favorecer aqueles que estão escravizados pelo sistema de emprego, diminuindo a demanda e aumentando a procura por trabalhadores, valorizando o seu trabalho. Então quanto mais pessoas trabalharem a iniciativa livre, a livre iniciativa do trabalho, mas para isso a gente tem que fazer o quê? Superar a ideologia do emprego. Quantos de vocês estão aí procurando emprego, né? Já é o comum. A gente já veio desse berço de escravidão. O trabalho é debatido por Marx, é debatido por Weber, é debatido por Gramsci, por Foucault, por John Locke e tanta gente, né, que escreve tão bem. A gente poderia citar aqui uma infinidade de escritores que falam sobre o trabalho, mas não vai ver quase ninguém falando bem do emprego. Já viu alguém falando bem do emprego? Nem o próprio empregado fala bem do emprego. Mas e por que todos vocês querem? Por que todos vocês desejam um emprego? Por que a direita insiste em dizer, os políticos vão para a televisão dizer, eu vou gerar 50 milhões de vagas de emprego. Os analfabetos políticos ficam aí gritando na internet, o governo de não sei quem conseguiu gerar 12 milhões de desempregados, só que ele esquece que todo ano 12 milhões de jovens que tinham 17 anos completam 18, entrando para o mercado de trabalho, em vez de desenvolver um trabalho, porque o ofício geracional não foi mantido, ele vai atrás de emprego. Se você observar esses países que estão dando certo aí, eles mantêm um ofício geracional. O cara mora lá numa fazenda, mas lá ele faz geleia, já ele faz presunto, lá ele faz queijo de qualidade, lá ele aproveita tudo que tem no campo para produzir com sustentabilidade. É uma outra história, é um outro modelo de vida, porque as pessoas lá não dependem de emprego, porque não tem emprego, cada um por si, dentro de uma perspectiva da livre iniciativa, ideias da direita. Olha eu defendendo ideias da direita, por que não tem coisa boa? Tem, a livre iniciativa é uma coisa boa, porque ela acaba com o emprego, ela diminui o emprego. Agora, eu não posso pensar na livre iniciativa ser um projeto societário, porque eu tenho 90% ou mais, acho que uns 95%, talvez até mais, da sociedade brasileira que não sabe trabalhar, ela só sabe ser empregada. Para construir essa evolução, eu preciso um equilíbrio entre a direita e a esquerda. Eu preciso de uma profissão que se alinhe com a esquerda para defender o projeto de reconstrução de ordem societária. E é necessário que a direita abra mão dessa manutenção conservadora e tradicionalista, permitindo que a sociedade se equilibre, cedendo para que haja reconstrução, para que haja superação de conceitos já superados. O que não pode é a direita ficar mordendo os dentes, dizendo vai conservar, família tradicional, preceito religioso, dogma, confissão. Quem não for da igreja tal não vai para o céu, quem não for da igreja tal não tem direito a crescer na vida. Essas burrices, essas ignorâncias têm que ser superadas.
Esses princípios arcaicos têm que ser superados. Esse negócio de vamos ganhar o Brasil inteiro para Jesus, vamos converter o Brasil inteiro para o muçulmanismo, o Brasil inteiro agora vai ser ateu. Tudo isso é hegemonia. Tudo isso é prejudicial à construção de uma sociedade. E eu estou falando aqui enquanto cientista social, estou falando aqui enquanto assistente social, enquanto pesquisador. A gente observa a realidade, estuda as realidades históricas, milenares, seculares, decenárias dos países e chega a essa conclusão, que só funciona quando existe equilíbrio entre as ideologias, quando está estabelecida aí a economia, a administração, o direito, né? Porque agora também tem o direito positivista e tem o direito que também já defende as ideias da esquerda. O direito já está dividido. É importante, né? Tem profissões que tem como dividir. Eu não sei se existe uma possibilidade para o serviço social. Até hoje não encontrei. Eu não estou dizendo que não tem. É bom que fique bem claro isso para que depois não fiquem afirmando coisas que eu não disse. Eu não estou dizendo que não tem. Eu estou dizendo que até o momento não encontrei uma forma de articular o projeto ético-político de acordo com os ideais da direita. Tudo que a gente encontra só bate com os ideais da esquerda. Tudo que a gente encontra só bate com a ideologia da esquerda. Então, como é que um assistente social que defende, depois de toda essa palestra, agora, mais do que nunca, sou apartidária, neutra, e vou continuar a lutar pelo coletivo. Minha amiga, Andréa Paiva, é impossível, amiga, você ser apartidária. É impossível você, aliás, apartidária você até pode ser, né? Vamos dizer que existe essa possibilidade, coisa que eu, pessoalmente duvido, mas neutra é impossível. Não tem como. O serviço social combate a neutralidade, a questão de concurso. Vai cair em muitos concursos públicos. Já foi escrito por Yamamoto, José Paulo Neto, Yazbek, Martinelli. O princípio da neutralidade não pode ser mantido dentro do serviço social. Não existe a possibilidade, não existe espaço para a neutralidade. Em todos os aspectos, no envolvimento com o indivíduo, nas questões políticas. Essa é uma profissão política. Como é que você vai desenvolver uma profissão política se declarando neutra? Se declarando apolítica. A partidária, tudo bem, você precisa ser petista, PMDBista, PSDBista, isso aí é normal. Mas no fim você vai votar em alguém. No fim você vai defender a ideia de alguém. E eu quero também aproveitar para deixar um lembrete aqui. Os partidos políticos são parasitários. Eles se alinham a determinadas ideologias para poder ter um princípio de defesa e conseguir voto. A maioria deles não defende ideologia nenhuma. Só estão mesmo atrás de voto. Então, indivíduos vão e vêm. O cara estava no PT, depois ele foi para o PMDB, depois foi para o PSDB. Que desgrama era que essa ideologia ele defendia? Ideologia nenhuma. Agora, no serviço social não tem como ser neutro. Não existe espaço para neutralidade no serviço social, André. Eu espero que você repense a questão política, porque política não tem a ver com partido, política não tem a ver com político. Política é a administração da polis, né? E a administração da polis significa eu preciso saber como responder às expressões da questão social e encontrar soluções coletivas. Então você disse uma coisa e ao mesmo tempo se desmentiu quando disse que ia trabalhar pelo coletivo. Trabalhar pelo coletivo é ser político, e ser político não é ser neutro. Então, é um pouco contraditório, talvez, a Andréa Paiva, seja em função de você não ter entendido ainda essa matéria da questão da profissão ser uma profissão política. E como é uma profissão política, não tem como ser neutra. Tá bom? Espero que você reflita mais a respeito. Eu sei que você é uma pessoa boa e vai entender essa questão. Então tivemos no poder por 13 anos, pessoas de esquerda, e olha o buraco que nos enfiaram. Esse governo de hoje não é diferente. Tivemos no poder por 13 anos, né? E olha o buraco que nos enfiaram. Sabrina Massuda, e deve ser o nome do seu companheiro, a continuação, André Luiz, ou seu sobrenome, né? Enfim, veja bem o que é que a argumentação que você fez. Você conhece a história do Brasil, você conhece os indicadores sociais, você conhece as questões relacionadas às políticas públicas. Se eu te perguntasse quando é que nasceu CREAS, CRAS, NASP, CAPES, você me diria. E com isso eu não estou fazendo aqui uma defesa de partido nenhum, porque não vejo no Brasil nenhum partido ideologicamente de esquerda. Vejo partidos que se aproveitam de ideologias para enganar pessoas e conseguir votos. Mas também vejo modelos de governo que se alinham
contra o neoliberalismo em favor do social, que investe mais orçamento no social do que na economia, que investe mais na superação da pobreza do que na manutenção da pobreza. É isso que a gente tem que entender, independa de qual governo seja. E independente de fazer política partidária ou não, nós tivemos 13, 14 anos de investimento nas políticas públicas, sim. Isso eu afirmo em qualquer lugar sem medo de errar, sem fazer partidarismo. Tivemos esse período de investimento que levou a uma onerosidade extrema do Estado. Talvez aquilo que você chame de buraco, de forma errônea, seja o fato de que o Estado, a sociedade não estava acostumada a ver o grande problema que a gente tem. Aquilo que você chama de buraco, eu chamo de expressões da questão social. Isso que você chama de buraco, eu chamo de um problema que o Brasil tem que precisa ser resolvido, que é a pobreza extrema, que é 90% da população em situação de pobreza. E para conseguir resolver isso, tem que ter dinheiro público. E esse investimento, seja qual governo fizer o investimento na superação da pobreza, vai realizar isso que você vai comprometer, vai criar essa onerosidade, esse orçamento que você chama de buraco, seja qual governo for. Não tem como tirar o dinheiro dos acumuladores e socializar com aqueles que são pobres, que estão excluídos, sem gerar isso que você chama de buraco. Porque você tirar de um lugar para botar no outro, já está gerando buraco. Eu só queria que você entendesse e mudasse sua argumentação em relação a isso, porque isso demonstra um alto nível de ignorância e já é uma catequese praticada pela direita para combater o investimento nas políticas públicas. Esse argumento é do neoliberalismo, para diminuir o investimento em políticas públicas. É um argumento que depõe contra o serviço social, porque a função do serviço social é conseguir tirar do poder público dinheiro para investir nas políticas de assistência social, o que gera onerosidade, o que gera um orçamento pesado. É por isso que a gente precisa ter um Estado forte, até que haja a superação das desigualdades sociais. Eu sou totalmente contrário ao Estado mínimo? Não. Eu sou contrário a um Estado mínimo onde 90% da população é pobre. Como é que o Estado vai ser mínimo se 90% da população depende do Estado? Para que o Estado seja mínimo, menos de 10% da população tem que depender do Estado. Aí já pode ser que funcione. Mas enquanto a imensa maioria depender do Estado porque foram excluídos durante 500 anos, desde a fundação desse país, desde as sesmarias, desde da divisão das capitanias hereditárias, desde o ducato, do baronato, do coronelismo até chegar nos dias de hoje, o processo sempre foi de acumulação e exclusão. Agora, depois que se gerou 90% de uma massa de pobres, agora eu quero um Estado mínimo. Eu tenho 90% de pobreza e quero um Estado mínimo. Como é que vai equacionar isso? Como é que vai resolver isso? Não existe essa possibilidade. Então, o seu argumento em relação ao buraco é um argumento, desculpe a minha colocação, vergonhoso no serviço social, porque ele depõe contra as políticas de assistência social e favorece o neoliberalismo, ou seja, ele favorece o opressor, o acumulador. Vamos lá, Sabrina, para eu entender então, dentro da concepção do que está colocando, devemos ser indivíduos autônomos que devemos criar nosso próprio trabalho, corrompendo com os que exploram os empresários e ofertam emprego. Não deu para ler toda a proposta. Sinceramente, profissional, estudante de serviço social, discurso ideológico de direita, para mim é o cúmulo da alienação, pois falar sobre 3 anos de governo esquerdo, eu não vou entrar no mérito da questão. Próximo da minha cidade, 9 vagas para assistência social, concurso público municipal, eu chego lá, muito bom, esclarecimento por aqui, continue, professor. Muito bom, Sabrina. 90% da população em pobreza extrema, de que indicadores sociais você pegou esse dado, André? 90% da população, Sabrina, Massuda, André, eu não entendi bem. Veja bem, não precisa de dados, nós estamos em uma situação de pobreza. As vulnerabilidades, se não tivesse vulnerabilidades sociais, não existiriam CRAs, não existiriam CREAs. Nós tivemos uma melhora, mas não foi suficiente. A distribuição de renda que aconteceu e aquilo que as pessoas chamam de buraco não chega nem perto do buraco que precisa ser feito para poder realmente haver um equilíbrio nas desigualdades sociais no Brasil. Não existe possibilidade de haver esse equilíbrio sem haver esse rombo orçamentário. Então, um país sério precisa criar políticas públicas sérias a longo prazo, contínuas,
para gerar esse equilíbrio. Nós não temos isso no Brasil. No Brasil nós temos uma disputa de poder entre políticos, nós temos casos de estados aí que a União, como é o caso da Bahia, recentemente 6 bilhões viriam para a Bahia e por causa de disputas políticas o dinheiro não veio. Nós temos casos sobrados no Brasil, Maranhão, Amazonas, enfim, vários estados do Brasil aí que acontece o mesmo. Existe a disputa partidária que impede o desenvolvimento do país. O buraco que falo é o econômico em que estamos hoje, caos social. Errado. O buraco que você fala é que ele foi só transferido de lugar. Ele estava na mão do pobre, o governo cobriu parcialmente o buraco econômico dos pobres e assumiu. Então só trocou de lugar. Ele sempre existiu, só que ninguém via, porque a esquerda não reclamava, os pobres não reclamavam. O dinheiro saiu do governo e foi para a mão das pessoas. E o buraco ficou no governo. Só que o buraco estava na mão das pessoas. E ainda tem mais buraco na mão das pessoas, na vida das pessoas, na família das pessoas, nas expressões da questão social. O buraco é muito maior. Você não viu o buraco ainda, tem muito mais. Então hoje o serviço social o governo não tem como cobrir as expressões da questão social, ser um projeto societário sério e a longo prazo. Vai levar tempo e tem que ser sério a longo prazo, porque senão a gente sempre vai ficar ouvindo isso, o buraco do caos econômico. O caos econômico existe em função exatamente de um número de pessoas. Eu vou dar um exemplo simples aqui, Sabrina. Você está na tua casa, você tem 10 irmãos que você não conhece, que estão em outro país, que estão em outra região, em outro estado. Então você tem lá R$1.000 na sua casa. E aí com aquele R$1.000 você consegue passar tranquilamente seus 10 anos, vamos diminuir aí, os seus 30 dias, né? Fazer uma feira boa no mercado e conseguir passar os seus 30 dias. Aí de repente você descobre que tem 10 irmãos e que eles chegam na sua casa e você resolve dividir com eles esse R$1.000 para que eles se alimentem. Para quantos dias isso vai dar? Vai dar o quê? Para uma semana? No máximo 2, mas para os 30 dias não vai dar. Está explicado aí para você então o que você chama de caos social. Não tem nada a ver com política, somente com política. Não tem nada a ver somente com questão econômica. Tem a ver com as desigualdades sociais. Socializou o dinheiro, ele vai sair de algum lugar porque o dinheiro não cai do céu, certo? Então muito obrigado a vocês que participaram aí. O desafio fica lançado para quem quiser propor articulações para o projeto ético-político de acordo com as ideologias de direita. Estou aqui, mas não ameace, prove. Você tem? Prove. Do contrário, não me faça perder meu tempo, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos que participaram do vídeo. Até a próxima.